Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Anderson aqui do Colégio Dromos, começando aí mais um programa, transmissão, YouTube, sei lá, como vocês quiserem, o que importa é que vocês estejam bem, estejam em casa e estejam assistindo nossa aula aí e gostando, né? Hoje a gente vai fazer aí o nosso revisaço do Enem, não sei se vai estar aqui atrás ou vai estar na frente, mas vocês vão ver aí a logo nossa aí do Colégio Dromos, passando para vocês aí o nosso revisaço do Enem, tá? Espero que vocês gostem. Mais do que fazer prova, né? Mais do que saber o conteúdo, é saber fazer a prova também. Então a gente vai falar dessas duas coisas, tá? A gente vai falar de conteúdo de inglês e também formato de prova, saber fazer prova, entender um texto, o que é um texto, né? Entender o que é um texto, é um monte de palavras, é um conjunto de palavras, o que é isso, o que isso quer dizer, o que a prova espera de você e o que você espera dela também, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, né? Então a gente está aqui, revisaço de Enem, tá? Revisaço do Enem. E aí, a gente tem aqui, a gente vai fazer a prova do Enem de 2017, tá? Tá aí, professor Anderson, que sou eu, né? Para quem não lembra, mas acho que todos lembram, por favor, né? Professor Anderson de inglês, e eu vou falar com vocês da prova do Enem de 2017. Não peguei a do último Enem porque a chance das provas serem mais parecidas é com a penúltima ou com a antepenúltima. Aqui já vai uma dica. A última prova, geralmente ela vai destoar da prova seguinte, né? Porque eles não vão repetir conteúdo, não vão repetir o que vai ser cobrado. É muito raro isso acontecer. Claro que existem conteúdos e tópicos que são recorrentes, né? Principalmente quando a gente trata de interdisciplinaridade, né? Mas a gente vai falar disso também. Então vamos lá. Prova do Enem 2017 foi uma prova aí que eu considero uma prova seca, uma prova com pouca gravura, muito texto, mas que não foi difícil, tá? Muitas vezes a gente se depara com uma prova cheia de textos, né? E aí a gente acha que aquela prova vai ser mega difícil, não tem uma gravurinha para eu entender. Tomem cuidado, tomem cuidado. Eu já vi prova aí que ela foi toda misturada com artes, só tinha gravura e quadro e foi extremamente difícil. Tá? Então, vamos lá, macete de prova Enem 2017, professor Anderson. Primeira coisa, né, você fez lá a escolha, né, do idioma de inglês, então você vai fazer a prova de inglês. As questões são as primeiras, as questões de inglês são as primeiras, elas vão sempre de 1 a 5, então você sempre vai ter aí 5 questões, tá? De inglês, é fechado, então assim, tem muitas matérias que não dá pra gente saber, tem uma média de questões. Inglês sempre serão 5 questões, tá? Então, olha aí para o texto, eu estou olhando ele aqui embaixo, vou marcar algumas coisas para vocês e a gente vai comentando, tá? Então tá, você fez lá a opção de inglês, você tem da questão de 1 a 5 e a gente já começa aqui, né? Então a gente está aqui, questão 1, né? A gente tem aqui na questão 1 e tem esse primeiro texto. O que você faz logo de cara? Você já começa a ler o texto que nem um louco? Não, você não começa a ler o texto que nem um louco. O que você vai fazer? Minha recomendação, lembrando que isso aqui é uma recomendação. Então você tem aqui os seus itens. O seu item é o que vai ajudar você a entender seu texto. Primeira coisa, esse item ele vai estar em português, ou seja, o enunciado da questão e os itens estão em português, então ele te ajuda a entender o texto antes de você ter lido ele. Isso é o que eu chamo de leitura direcionada. Você vai fazer uma leitura direcionada. Mas professor, eu nem li o título, olha só o título aí, esse texto tem título? Não, não tem título, então não se preocupe com isso, é só palavra? É. Então beleza, tá aí o texto, o que você vai fazer? Lê os itens primeiro. Olha só, bora lá. Aqui ó, bora ler a partir daqui. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora A. Ter uma aparência exótica, B. Vender bem a sua imagem, C. Ter grande poder de sedução, D. Assumir sua beleza singular ou E. Recriar-se por meio da pintura. Galera, olha só. Então, só de eu ler esses itens, eu já consigo saber do que aquele texto se trata. A maioria de vocês deve saber aí quem foi, né, a pintora aí, a artista Frida, né? Então, assim, vocês devem estudar isso em artes. Esse texto, ou seja, ele tem interdisciplinaridade? Tem. Então, é essa malícia que você tem que ter. Você viu lá, olha só, tem interdisciplinaridade com qual conteúdo? Com artes. Então, aquilo que eu aprendi em artes vai me ajudar muito a responder isso aqui. Bora ler lá o texto para a gente responder essas perguntas e ver que isso não é um bicho de 7 cabeças? Então, vamos lá. Lendo aqui comigo, bora lá.
One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in a celebration of her own unique beauty. She didn't try to find into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. She was magnetic and beautiful in her own right. Olha só, vou sublinhar isso aqui vai servir. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Então a gente lê o texto aqui que fala da coisa única que era a Frida, né? Fala aí onde está disponível, né? A autora desse texto aí, né? Então, beleza, ela fala da Frida Kahlo e o que ela representava, o que ela representou para as pessoas, da coisa única dela e da beleza dela. Beleza. Então, olha só, eu só não devia ter apagado aqui, ó. She was magnetic and beautiful in her own right. Por que eu sublinhei isso aqui? Vamos para os itens. O que é esse item? A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. Olha só, às vezes as pessoas podem falar muito da Frida como uma pessoa de aparência exótica, que ela era diferente e tudo mais. Mas onde que está isso no texto? Em algum momento, né, ela fala essa questão de exótica, né? What makes someone, she was magnetic and beautiful in her own way. Aonde no texto fala que ela era exótica? Então tomem muito cuidado com isso. Só é verdade o que está no texto, não na sua opinião. Voltando para lá. Vender bem a sua imagem... Ela fica impressionada com a Frida vendendo bem a imagem dela. Não, a Frida não queria vender a imagem dela. Isso está no texto, tá? Ter grande poder de sedução? Também não. Ela fala que era, onde eu sublinhei aqui de novo, she was magnetic and beautiful in her own way. Ela era magnética e bonita de sua maneira, da sua maneira, né? Ela não queria convencer ninguém de nada. A nossa resposta é essa, é a letra D de docinho. Assumir sua beleza singular. Por isso que eu sublinhei aquela parte. Recriar-se por meio da pintura, ela não queria se recriar, ela queria ser ela mesma. Então vamos lá. Letra E, errado. Ela não queria se recriar. Letra C, ter grande poder de sedução. Ela fala do fato dela ficar impressionada dela ter um grande poder de sedução. Não, não tem essa questão de grande poder de sedução. Vender bem a sua imagem, ela pode ter até vendido, mas não era a intenção da Frida e nem a autora ver isso, que a Frida queria se vender, ela só queria fazer. E ter uma aparência exótica, em nenhum momento fala que ela tinha uma aparência exótica, fala que ela tinha sua própria beleza. Portanto, a nossa resposta, como falado aqui, é a letra D. Assumir sua beleza singular. Ok? Beleza, vamos para o próximo texto. Viram que foi um textão, né? Olha o próximo. Textãozão, né? Então vamos lá. Questão 2. British government to recruit teens as next generation of spies. Se tem título, leia o título, tá? Então, British government to recruit teens as next generation of spies. Então, o governo britânico quer recrutar adolescentes com uma nova geração de espiões. É isso mesmo. Isso é um texto verdadeiro, tá? Olha aqui, ó, de onde ele tá, todo o texto vai ter essa referência aqui, ó. Tome muito cuidado com isso, ele sempre vai ter. E ele fala dos espiões. Beleza, você vai ler o texto e já responder? Não, leitura direcionada. Esse texto, por exemplo, é um texto difícil, um texto grande, tá? Mas vamos para os itens sem perder muito tempo. Segundo as informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que a.
enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual do Reino Unido? B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos? C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência? D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos? E letra E. Anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Então, aqui já deu para ter uma noção, fala de Xbox, agência de inteligência, de espiões. Então, essa noção geral do texto é que você tem que ter. Você tem que ter essa noção geral do texto aqui. Lê o item, volta lá. Lembrando, essa é a técnica que eu estou te dando. Se você prefere ler o texto e responder, por sua conta e risco, e se dá certo, que bom. Vamos voltar lá. Então, vamos lá, bora ler o texto aqui, começando. In the 50 years since the first James Bond movie create a lasting impression of a British secret agent, a completely different character is about to emerge. Britain's intelligence agency are to recruit their next generation of cyber spies by harnessing the talent of the Xbox generation. É isso mesmo, o texto fala do Xbox generation. Claro que isso aqui é uma ironia, preste atenção, tá? Xbox generation. In an expansion of a pilot program, Foreign Secretary William Hague announced Thursday that up to 118 years old will be given the chance to train for a career in Britain's secret services. The move to recruit school leavers marks a break with the past, when agency mailing drew their staff from among university graduates. Terceiro parágrafo. Young people are the key to our country's future success, just as they were during the war. Haig said, "Today we are not at war, but I see evidence every day of deliberate organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. The new recruitment program called the Single Intelligence Account Apprenticeship Scheme will enable students with suitable qualification in science, technology, or engineering to spend 2 years learning about communication, security, and engineering through formal education, technical training, and work placement." De que fala esse texto? Esse texto fala que o governo britânico quer formar espiões, principalmente para a parte cibernética, meninos de 18 anos que se formaram na escola e eles tinham o costume de pegar universitários e quando ele fala Xbox Generation é o quê? Pessoas que gostam de mexer com TI, dessa parte de tecnologia e tudo mais, para trabalhar no serviço secreto. Isso mesmo, eles estão recrutando, né? 100 pessoas de 18 anos, né? Vão ter essa chance de participar aí do programa do serviço secreto, né? E ele fala, de fato, do Xbox Generation, né? Então, vamos lá, bora aqui nos itens. Vamos lá. Letra A. Então, beleza. O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual do Reino Unido? Não, ele não fala que está em guerra, mas ele fala de ataques cibernéticos. Então, enfrentará a guerra vigente? Não, não tem uma guerra vigente. O texto fala o contrário. Não tem uma guerra acontecendo agora, mas ele quer se defender de ataques principalmente cibernéticos. Então, letra A não é. Então, essa aqui não é. B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos? Muito cuidado quando ele tem essas afirmações muito fortes. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos? Não, ele vai fazer um esquema de contratação de meninos e pessoas de 18 anos, né? Que é a Xbox Generation, porque antes eles contratavam universitários e agora eles viram esse filão, mas eles vão deixar de contratar os universitários? Não. Uma coisa não exclui a outra. Isso é interpretação, tá? C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência? Olha só. Recrutará jovens jogadores de Xbox? Não é jovens jogadores de Xbox. Como eu falei isso aqui, olha só, o Xbox Generation, ele tá entre aspas aqui, tá? Ele tá entre aspas. Ou seja, isso é uma ironia, tá? Não é jogador de Xbox. Claro que é uma referência que vamos dizer, esses nerds gostam de jogar Xbox. Eu sou um nerd e gosto do PlayStation, não gosto do Xbox, não. Mas, enfim,
Pode ser esse item, recrutará jovens jogadores de Xbox como cyber-espiões, muito menos como cyber-espiões. Eles não são cyber-espiões, assim, eles, né, pode até dizer, né, que são os espiões da agência e tudo mais, mas eles querem para proteger, pode dizer que são cyber-espiões, beleza, mas não jogadores de Xbox. A parte do Xbox é simplesmente uma ironia, não tem que ser jogador de Xbox, ok? D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. É isso, tá? 18 anos é adolescente? É. Por que 18 anos é adolescente no inglês? Conta comigo. Quando que você vira adolescente? Você tem 12, aí você vira 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tudo que termina com teen é adolescente. Então, 18 é adolescente? Sim. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos? Sim, é isso que eles estão fazendo. A resposta é a letra D de docinho, tá? E a letra E, anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pela agência de inteligência? Não, eles não vão anunciar os nomes. 100 jovens vão ter a chance de poderem ser aí, perdão, agentes aí, né, meninos de 18 anos, mas eles não estão anunciando os nomes ainda desses jovens, não, tá? Então, a única resposta aí é a letra D. Essa questão foi uma questão difícil, tá? Com um texto longo, com muita ironia, com muita linguagem subjetiva aí, que pode dar a entender, né? Enfrentará a guerra vigente? Não vai, por isso que esse item não dá. Abandonará a política de contratação? Ele não vai abandonar, em nenhum momento fala isso no texto, tá? Recrutará jovens jogadores de Xbox? Não tem que ser jogador de Xbox. O Xbox foi só uma ironia da parada, tá? Anunciará os nomes? Ele não vai anunciar os nomes, também não dá. Então a única resposta certa vai ser a letra D, tá ok? Letra D é a resposta certa, tá bom? Vamos para a próxima. Olha esse texto que legal, um texto de gravurinha, um texto facinho de entender. E essa questão realmente é fácil. Eu já vi Enem que teve 2, até mesmo 3 questões com gravura, com texto curto, tá? Esse aqui só teve essa que foi de texto curto, o resto era tudo texto longo, tá bom? Vamos lá, olha só, isso aqui é um anúncio, tá? De uma empresa provavelmente que troca óleos de carro, tá? É isso que você tem que entender. Lembrando que texto não é só um conjunto de palavras, eu falei isso no começo da apresentação da nossa aula. Um texto é gravura, é imagem e até mesmo textura. Olha isso aqui. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Esse texto, ele cobra também, além de interpretação de texto, gramática. Por exemplo, você tem que saber modal verb, may, né? May indica a ideia de possibilidade, é um modal verb, né? Take your car just to any place. Quantifier, a gente viu isso no terceiro ano e vê também no primeiro. Some, any, no, né? Any pode ser nenhum, mas pode ser também qualquer. Any place, place é lugar, qualquer lugar. Então, leve o seu carro só para qualquer lugar para uma troca de óleo, né? For an oil change. And you may, e você pode, o que é regret? Se arrepender. You may regret it down the road. Você pode se arrepender rua abaixo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Assim que você sair da rua. O que eu fiz diferente disso aqui? Eu li os itens para depois ler o texto? Não. Quando eu tenho esse tipo de questão aqui, eu recomendo que você já leia o texto. Porque é um texto curto, é rápido, tá? É rápido. Então, assim, 4 linhas, curtinho, leu, fez, acabou, tá bom? Então, beleza. Esse é o nosso texto. Vamos ver os itens. Neste texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir, lembre dos recursos verbais e não verbais que eu acabei de falar, tá? Para transmitir a mensagem ao associar os termos any place, qualquer lugar, e regret, a imagem do texto. Constata-se que o tema da propaganda é a importância da, olha só, any place e regret. Então, leve seu carro para qualquer lugar. Voltando, leve o seu carro para qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender rua abaixo. Então, vamos lá. Então, constata-se que o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente? Nada a ver, viajou, tem nada, o texto não fala nada de meio ambiente. Manutenção do motor? Ele fala da manutenção do motor? Fala, mas a palavra any place e regret está se referindo à manutenção do motor apenas? Não é apenas a manutenção do motor. Escolha da empresa certa? Essa é a resposta, tá? A resposta é a letra C de coração, já diz a Xuxa. Olha aí, ó.
Letra C, escolha da empresa certa. Aquilo é uma propaganda, galera. É isso que você tem que entender o tipo de texto. Que tipo de texto é esse? É uma propaganda. Uma propaganda de uma empresa que faz troca de óleos. Então, essa é a resposta. Consistência do produto, ele não está falando de um produto em específico. Ele está falando de um serviço, na verdade, né? Conservação do carro? Não especificadamente. Ele não está falando da conservação do carro. Tudo bem que se você leva na empresa certa e cuida bem do seu carro se mantém conservado. Mas qual é o item que melhor se adapta aqui? Escolha da empresa certa. Ou seja, o que ele quer dizer? Leve em qualquer empresa e seu carro vai quebrar, vai dar merda. É isso que ele quer dizer. Ou seja, a resposta é escolha a empresa certa. Letra C. É isso que o anúncio quer. Olha só aqui, ó. No texto publicitário, tem que saber o tipo de texto que está sendo cobrado de você aí, tá? Esse texto é um texto publicitário, é uma propaganda. A propaganda, ela quer fazer o quê? Te convencer de alguma coisa. E aqui ela está te convencendo de quê? Está te convencendo de você fazer, tentando te convencer, né? Tentando te convencer a fazer a escolha da empresa certa quando for fazer a troca de óleo do seu carro. Então, não é preservar o meio ambiente, nada a ver. Manutenção do motor não necessariamente é o motor, pode ser o câmbio, pode ser outra coisa, né? Escolha da empresa certa é a resposta. Consistência do produto, que produto, né? Nada a ver. E conservação do carro? Também não. Fala de fazer um serviço correto. Beleza? Vamos para a questão 4. Texto 4 já é um texto grandão de novo, tá? É um texto pesado, um texto aí é como se fosse uma notícia que fala aí de uma notícia que teve muita polêmica nos Estados Unidos de uma criança que atirou na outra. Mas vamos entender o que ela quer dizer aqui. Li o texto, tá aqui escrito letters, cartas, né? E aí tem aqui um subtítulozinho que diz Children's and Guns, Crianças e Armas, né? Publicado em maio de 2013. Beleza. Li esses títulos aí, vamos dizer, e vamos ver o que os itens falam. No que diz a respeito da tragédia ocorrida em Bucksville, então a gente já sabe que o texto fala de uma tragédia, né? A autora da carta, então, é uma carta enviada ao The New York Times. Então reparem que o Enem sempre te dá a resposta de tipo de texto que você está lendo. Se é um texto científico, se é um texto publicitário, se é uma carta. Então tem vários formatos de texto. Todo item em inglês vai ter um texto? Vai. Todo item vai ter um texto. Tá? Então, beleza. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkersville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca, letra A, reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. B, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido. C, apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal. D, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. E E, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Meu Deus. Vamos lá, bora ler o texto. Então vamos lá. Letters, Children and Guns, published May 7, 2013. To the editor. Response. Girl's death by gunshot is rejected as symbol. News article May 6, né? Então a morte de uma menina é rejeitada, né, como um símbolo, né? Vamos lá. I find it abhorrent, né? Ela ficou aborrecida, ficou extasiada, ficou, né? That the people in Burkesville, QI, are not willing to learn the lesson. Não estão querendo aprender a lição. From the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age. Eu nem estou julgando, né, o seu estilo de vida de mostrar armas para crianças em uma idade pequena. But I do feel that it's irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Né? Ficou horrível minha sublinhagem aqui, né? Practice basic safety with anything potentially lethal, né? A prática de segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal. Guns, knives, fire and so on. E por aí vai. How can anyone justify leaving guns lying around unlocked and possibly loaded, né? Loaded é arma carregada, tá? In a home with 2 young children, numa casa com 2 crianças pequenas. I wish the family of the victim comfort during this difficult time, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. I hope this doesn't have to happen several more times
for legislature to realize that something needs to be changed. Emily Lobaton, Brooklyn, May 6, 2013. Então ela está indignada aí com o ocorrido, né, das crianças conseguirem pegar uma arma, né, e aí uma atira na outra, obviamente sem querer, essa arma estava carregada e acontece essa tragédia e as pessoas meio que não fizeram nada e não tem uma legislação para isso, ela nem criticou o fato dos pais mostrarem arma para as crianças, mas de não ter esse basic safety, olha aqui sublinhado, basic safety with anything potentially lethal, né? Beleza, então vamos responder isso aqui, fácil essa questão, tá? Então, no que diz a respeito à tragédia ocorrida em Burkersville, a autora da carta enviada ao The New York Times busca reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Em nenhum momento ela fala isso como um fato isolado. Na verdade, ela fala que isso é uma tragédia sobre a questão das armas, e eu acho que ela dá a entender da grande número de pessoas que utilizam, na verdade. É o contrário, tá? Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido? Nada a ver, uma criança de 5 anos, a autora não falou nada disso, ela não quis responsabilizar o irmão nunca, tá? Letra C, apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Ela não apresentou uma versão diferente nenhuma, ela só fez críticas, né? Ela apresentou a notícia mesmo ali. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas, essa é a nossa resposta, letra D de docinho, tá? E letra E, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Não, ela fala o contrário, na verdade, né? Foi o que eu mostrei lá, né? I am not, olha aqui, ó. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children. Eu nem estou julgando, eu não estou julgando o seu estilo de vida de demonstrar armas para crianças, né? Então ela fala reforçar a necessidade da proibição de armas por crianças? Não, ela nem fala disso. Ela fala de expor a indignação com a negligência de portadores de armas. A resposta está nesse aqui que eu sublinhei, né? E vou sublinhar de novo aqui, ó, né? Quando ela fala, uma palavra que responde aqui, ó, seria essa aqui, ó. Practice basic safety with anything potentially lethal. Essa linha aqui que responde aí bem, tá? A resposta aí do item, tá? Prática de segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal, tá bom? Esse item é fácil, tá? Mas você tem que ficar ligado, tipo de texto, ler o item, ler o texto, fazer isso rápido, né? Continuando. E vamos para o nosso último texto, né? Que também é um textão, que é o Israel Travel Guide, Guia de Viagem para Israel, tá? Texto grande, Guia de Viagem para Israel, Israel Travel Guide. Então ele vai falar de um guia de viagens, como você viajar, o que você pode fazer, o que acontece em Israel. É isso que ele vai falar. Vamos para os itens, tá? Antes de viajar, então aqui, vamos lá, vamos ler. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir, o trecho do guia de viagens de Israel. Então, beleza. Tá aí. Vamos lá. O trecho do guia de viagens de Israel, o que esse guia fala? Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares? Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem a diferença cultural? Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem? Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais? E, por fim, letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, beleza. O que esse guia de turismo fala aí? Ele quer uma noção geral desse texto. Bora ler o texto. Israel, começando a ler aqui, Israel has always been a standout destination, um destino que se destaca, tá? From the days of prophets to the modern day, nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are on cultural tours, beach holidays, and ecotourism trips. Wading through Israel's convoluted history is both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is required, most sites
are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you are sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Ele dá uma geralzona aí de Israel, ele fala que não só por questões religiosas as pessoas vão lá, mas também vão pelas praias, pelo ecoturismo, fala dos judeus que moram lá, fala também de uma porcentagem de muçulmanos que moram lá. Então ele dá um panorama de Israel aí. Bora entender, então vamos lá. Então, o trecho do Guia de Viagem de Israel é um trecho. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Ele não descreve a história. Ele fala de pontos turísticos, de costumes, mas descrever história é muito profundo aí, né? B. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem a diferença cultural. Ele não fala de hábitos, essa palavra, hábitos. Cuidado que uma palavrinha pode mudar tudo. Ele não fala de hábitos religiosos, ele fala de religiões. Tem determinadas religiões ali, tá? E não para ele fala de religiões para entender algumas diferenças religiosas, aí sim, mas não de hábitos. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem. Muita gente acha que é essa a resposta, e não, ele não divulga os principais pontos turísticos. Ele fala de alguns pontos turísticos ali e tal, mas ele fala quais que são os principais? Não, em nenhum momento no texto ele fala dos principais, né? Many others are cultural tours, né? Tours culturais, mas que não são os principais. D. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais? Não, ele não alerta não de riscos. Em nenhum momento eu vi ele alertar. E a nossa resposta, letra E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Esta é a resposta. Ele é um texto, vamos dizer, um texto bem genérico, né? Ele fala do religiosismo, dos pontos turísticos, de várias coisas, ou seja, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas e estrangeiros. Essa é a resposta desse item, tá? Como que ficou o nosso gabarito? Ficou DD, CDE. Tá? Esse foi o gabarito do Enem, uma prova difícil, tá? Vocês vão receber esse material na casa de vocês, se quiser dar uma lida, uma comentada, né? Espero que tenham gostado, inclusive, tá? De todos os aspectos da prova, de ler o item para depois ler o texto, né? Texto que é só gravura e pouquinhas palavras, ler o texto antes. São técnicas, são dicas que a gente tenta dar para você. Viu que essa prova foi praticamente quase que toda interpretativa? Teve gramática, teve alguma coisa de N, teve alguma coisa de... Além de N, a gente teve aqui, ó, deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó, né, a gente teve N, a gente teve modal verbs, may também. Mas essa foi a prova aí de vocês, tá? Enem 2017. Espero que tenham gostado. Thanks a lot. E valeu, galera. Muito obrigado.